Olá, tudo bem? Meu nome é Tayane Guimarães, eu sou médica pediatra e ajudo mães de primeira viagem a tornarem a maternidade mais leve nesse primeiro ano de vida de seus bebês. Vocês sabiam que é possível que um bebezinho, desde os primeiros meses de vida, consigam dormir um longo período durante a noite e muitas vezes até a noite toda? Então isso não precisa ser um tormento para muitas mães, que é o que nós vemos, nos consultórios de pediatria, é o que eu vejo no meu consultório também. Muitas mães que acordam inúmeras vezes durante a noite porque são despertadas pelos seus filhos. E isso acaba não sendo saudável nem para a mãe, nem para o bebê. Tem muitos relatos de mães que falam que os bebês estão trocando o dia pela noite. Mas não precisa ser assim e não deve ser assim. O sono de qualidade para o bebê é super importante para que ele tenha um adequado desenvolvimento neurológico, para que ele consiga aprender de forma melhor, consiga ter um desenvolvimento cognitivo, consiga desenvolver as habilidades que é esperado para a idade dele. É importante também para que ele possa liberar os hormônios de forma adequada, para que ele possa ter uma imunidade melhor, sono também interfere na imunidade, além dos benefícios que a gente tem para a mãe. Então a mãe também precisa dormir bem para que ela esteja disposta, para que ela esteja tranquila, para que possa dar o seu melhor para o bebê. Quando a mãe fica com privação de sono, quando não consegue dormir por várias noites seguidas, acaba se tornando uma mãe mais cansada, uma mãe que tem pouco ânimo para brincar com seu filho, uma mãe que muitas vezes pode até se tornar estressada. Pode acabar baixando a imunidade também, porque, como eu falei, o sono interfere na imunidade, e aí ela fica muito mais vulnerável a desenvolver doenças e não estar totalmente bem para os cuidados que aquele bebezinho está exigindo. O que acontece com a maioria das mães é que elas acabam ensinando seus filhos a terem associações de sono. Então, tem muitas mães que ensinam, mesmo sem querer, sem saber. Elas ensinam que o bebê só consegue dormir se for mamando, ou ensinam que o bebê só consegue dormir se for ninado no colo, ou que ele só consegue dormir se for com a chupeta, se for na dependência dos pais ali, ou se for em determinada posição. Então, são essas associações que acabam fazendo com que o bebezinho tenha dificuldade para dormir sozinho. Então, é importante que desde os primeiros meses a gente ensine o bebezinho a se ninar sozinho, a dormir sozinho. Agora, quando eu falo sozinho, não quer dizer que é para deixar o bebê lá e sair. Não, é para estar ali, para acalentar, mas dá para ele, oferecer a ele a oportunidade que ele consiga dormir sozinho, sem precisar de nenhuma outra ação da mãe, além da presença dela ali. Eu tenho uma paciente que hoje está com 7 meses, e desde pequena ela aprendeu a dormir bem, a dormir a noite toda, Quando eu falo a noite toda, não quer dizer que logo no primeiro mês ela estava dormindo 12 horas seguidas. Não, até porque isso não é saudável para os bebês. Mas conseguir dormir longos períodos, desde o início da sua vida, é saudável para o bebê e é saudável para a mãe. E essa minha paciente, ela aprendeu a dormir assim, graças à técnica que a mãe dela usou, E hoje ela mantém dormindo em média 12 horas de sono. A mãe está ótima e a criança também, tendo um desenvolvimento maravilhoso. Mas algumas pessoas podem estar se perguntando assim: tá, mas aí eu vou perder o prazer de colocar o meu filho para dormir? Porque eu gosto de colocar ele para dormir mamando. Tudo bem, mas pode chegar um momento em que isso vai se tornar exaustivo para você, mãe, Então, é importante que você ensine ele a dormir independente de você, independente desse ritual que muitas vezes a gente acaba criando. Então, o vínculo você pode manter em outros momentos, não precisa que você esteja com o bebezinho ali agarrado em você na hora de dormir. Você pode mantê-lo agarrado em todo o restante do dia, Até porque colo faz muito bem. Mas na hora de dormir é importante para você e para ele, para que futuramente ele consiga, durante os despertares, dormir sozinho sem necessitar da sua presença ali do lado o tempo todo. Isso vai dar um alívio muito grande para você mais para frente. Mas tem mães que
acabam tendo a crença de que, eu não quero passar nem um minuto longe do meu filho. Mas eu gosto desse aconchego, eu gosto de botar ele para dormir aqui no meu colo. Sim, é maravilhoso, gente. A coisa mais gostosa que tem é minha filha dormir aqui também em cima do meu colo. Mas por experiência própria, eu posso falar para vocês que depois de um tempo isso cansa. É maravilhoso ainda que ela durma aqui, mas de forma esporádica. Todo dia não dá, todo dia cansa. E aí a gente não consegue relaxar, a gente não consegue ter um sono de qualidade e a gente não consegue oferecer o nosso máximo para a criança. Então é importante que você ensine desde já a criança a dormir sozinha. Isso vai fazer bem para os dois e para a família também. Tem muita gente que fala assim: é comum que o bebê passe muito tempo acordado, é comum que o bebê acorde de hora em hora nos primeiros meses, é comum que acorde de 2 em 2 horas, é comum que o bebê queira mamar de hora em hora. Não, gente. É lógico que cada caso é um caso, que a gente sempre tem que se manter em contato com o pediatra para ver se de repente aquele bebê tem alguma necessidade especial, mas na maioria dos casos a gente consegue ensinar para esse bebê a dormir, a se ninar sozinho, e quando ele for acordando durante a madrugada, ele vai conseguir dormir sozinho sem a sua ajuda. Então não é comum que os bebês acordem de hora em hora, não é comum que os bebês passem muito tempo acordados durante a noite. Tá, mas o meu filho já é grande, não dá então para eu tirar essa associação. A criança já tem mais de 1 ano, já tem 2 anos, mesmo assim tá precisando ainda muito de mim, acorda muito à noite e eu tô exausta. O que eu faço? Já que já perdi esse tempo dos primeiros meses, desse primeiro ano de vida do bebê. Eu digo para você que ainda dá para mudar, ainda dá para ensinar pro bebê. Só que toda mudança, ela precisa ser feita de forma planejada. A gente não pode mudar, não pode querer que o bebê aprenda a dormir sozinho de uma hora para outra. Então eu sei que vão ter mães que vão estar assistindo esse vídeo que vai já estar exaustas, né, de noites e noites e noites mal dormidas, né, mais de 1 ano sem conseguir dormir direito. Mas para que você consiga fazer a transição de noites mal dormidas para noites de um longo período de sono, você vai precisar de planejamento e você vai precisar de persistência. Se tiver ajuda da sua família, melhor ainda. Mas eu digo para você, sim, é possível. Mas como? Como, Tayane, que eu posso fazer o meu bebê dormir durante a noite toda? Primeiro, a gente precisa entender que o sono dos bebês não são iguais aos nossos. Então, o bebezinho, depois que ele dorme, ele passa por períodos de sono profundo, sono leve e breve despertar. Nós também, adultos, passamos por essas mesmas fases. A diferença é que nós temos um período mais prolongado em cada um desses ciclos. Então, esse ciclo de sono profundo, sono leve e breve despertar, a gente passa várias vezes durante a noite. E o que acontece é que os bebês, nesse período de breve despertar, eles acordam e como tem associações, como já aprenderam que só conseguem dormir se tiver a chupeta, só conseguem dormir se tiver no peito ou se tiver no colo, então eles precisam de você para que possam voltar a dormir novamente. Então, o que a gente precisa? Que ele aprenda a dormir sozinho, aprenda a se ninar sozinho, para que ele passe desse período de breve despertar para um sono profundo novamente, sem a sua presença, sem a necessidade dessas associações que muitos bebês têm. Tá, mas como é que eu posso fazer isso, Tayane? Se hoje ele só dorme se tiver no meu peito. Tá, a gente precisa primeiro ter paciência e planejamento, como eu já falei. Então, não dá para a gente querer que a criança se acostume com uma nova rotina de um dia para o outro. Então, a gente precisa dar tempo para que a criança se adapte. Então, por exemplo, a criança está acostumada a dormir no peito, a dormir no colo, né? E eu quero ensinar ela a dormir direto na caminha. O que eu vou fazer para fazer essa transição? Então, primeiro, quando a criança está mamando no peito, vai chegar um momento que você vai perceber que ela já está mais sonolenta. Então, nesse momento, você vai tirar a criança do peito e vai botar a criança na cama para que ela durma. Já nesse período em que ela já estiver quase dormindo.
Existem algumas crianças que vão acordar, que vão chorar nesse momento, e aí você mantém ela ali, tenta acalmar. Se a criança ficar chorando muito, você pega novamente no colo e tenta fazer o mesmo processo. Por quê? Porque aí a criança vai começar a aprender a dormir deitada, já na caminha ou no bercinho dela. Não deve mais deixar a criança dormir no peito para poder botar ela na cama, tá? Ou no berço. Tem já que deitar quando estiver bem sonolenta para que ela já saiba que ela está dormindo no bercinho e aprenda a dormir ali sozinha. Quando for uma semana depois, a criança ela vai aprender a dormir nesse momento. Dessa primeira semana que você vai ficar tentando todo dia, ela vai chegar um momento que ela vai começar a aprender. Então, a gente deixa essa primeira fase assim por uma semana. Quando for na semana seguinte, aí você já vai tentar botar ela deitada na cama, mais acordada. Então, põe no peito para mamar e depois deita ela mais acordada, para que ela já consiga ir pegando no sono lá, deitadinha. E aí, quando for na terceira semana, você já tenta colocar ela mais ativa, mais esperta para deitar. E aí, com o tempo, você vai ensinando ela a dormir sozinha, dormir, assim, ninar sozinha. Mas de forma nenhuma brigar, sair do quarto ou ficar estressada. Tem que saber que esse período de transição vai ser difícil, tanto para a mãe quanto para o bebê. Porque não é fácil, gente, a gente vê nossos filhos chorando, vê a criança pedindo peito ou pedindo colo e a gente tem que ser firme ali. A gente não vai estar fazendo mal para os nossos filhos, a gente vai estar fazendo bem, porque a gente vai estar ensinando eles a dormir. E uma criança que dorme bem é uma criança que se desenvolve bem. Vou falar um pouco da minha experiência. Eu, como pediatra, às vezes a gente sabe da teoria, mas na hora de colocar na prática, a gente às vezes o coração fala mais alto, né? E aí a gente acaba se enrolando um pouco e eu acabei criando essa associação dela dormir no peito. E eu me senti escrava, né? Porque ela só conseguia dormir comigo e só conseguia dormir no peito. Então ela acordava várias vezes à noite e eu não conseguia dormir. Acabou que eu comecei a ficar muito estressada, impaciente, tanto com ela quanto com o restante da minha família, e caiu minha produtividade no trabalho, acabei ficando doente psicologicamente. Então chegou um momento que eu falei, não, eu vou precisar ensinar ela a dormir. E não foi fácil. Não foi fácil porque nós, como mães, sabemos o quão difícil é ver nosso filho chorando. Na primeira noite, eu chorei junto com ela. É lógico que eu não pude deixar isso transparecer. Eu chorei ali caladinha, né? Porque a gente não deve chorar mais do que o nosso filho, né? Senão a gente não passa uma imagem boa para a criança. Mas eu chorei junto com ela. Quando foi na noite seguinte, ela já chorou menos, mas ainda chorou, pedindo para voltar pro peito, para dormir no peito. Mas com o passar dos dias, ela foi se acostumando. E hoje, a Luísa não mama mais a mamada da noite. Ela tem 1 ano e 8 meses hoje. E eu já consegui retirar todas as outras mamadas. E hoje ela mama uma vez por dia, apenas. Mas essa mamada da noite, que é a mamada que às vezes é a mais difícil de tirar, eu já consegui tirar. E ela já não tem mais essa associação de sono com o mamar. E, gente, isso é maravilhoso. Ela começou a dormir 10 horas seguidas, 11, às vezes até 12 horas seguidas. E para mim foi maravilhoso, porque eu comecei a melhorar o meu sono, eu comecei a ficar mais paciente, eu comecei a ficar mais alegre, mais disposta. E isso acaba refletindo também nos meus cuidados com ela. Quando a gente consegue é maravilhoso, tanto para ela quanto para o restante da família toda. Como dica prática para você, primeiro, tente identificar qual é a associação de sono que seu filho tem. Então, se é a necessidade da sua presença apenas, se é a necessidade do peito, se é a necessidade da mamadeira, se é a necessidade da chupeta, qual a necessidade do seu filho? Qual é a associação de sono que ele possa estar preso? Primeiro passo é identificar. Segundo passo é montar uma estratégia para que você possa ir retirando isso aos poucos e de forma gentil. Não aconselho deixar a criança chorar como muitos métodos orientam por aí, chorar até dormir. Não, isso não é saudável, nem para a mãe ficar ouvindo seu filho chorar e nem para a criança, tá? Então, faça tudo de forma gradual, que, gente, dá certo, tá? Então, comece com o tempo, inicialmente,
tentando botar a criança bem sonolenta na cama. Aí quando for na semana seguinte, colocar a criança um pouco mais esperta na cama. Na semana seguinte, um pouco mais esperta, até que você consiga botar a criança para deitar e a criança dormir bem. Mas assim, saibam que nessas primeiras semanas pode ser que a criança demore um pouco mais para dormir. Então, paciência, peçam para o parceiro ajudar nesse momento. Façam meditação antes de entrar para o quarto para ajudar a criança. Instalem bem uma rotina nessa criança para que ela já saiba que ela vai dormir, para que isso já ajude ela a começar a se acalmar para ir dormir. A rotina do sono é super importante para preparar a criança para que ela consiga dormir bem. Então, quando começa a escurecer, a luz natural começa a escurecer, o sol começa a se pôr, o nosso organismo começa a produzir o hormônio chamado melatonina. Esse hormônio, ele que vai fazer com que a gente comece a sentir sono. Então, para ajudar na produção do hormônio, é importante que a gente comece a diminuir também a iluminação da casa. Então, começou a escurecer, também vai diminuir, vai apagando algumas luzes da casa, para que não fique muito claro. Isso vai ajudar com que a criança melhore a sua produção de melatonina. Outra coisa, evitar atividades estimulantes quando a criança estiver já começando o seu ritual de sono. Nada de televisão, nada de tablet, celular, porque além de colocar o cérebro para trabalhar, né? As luzes que eles emitem fazem com que o cérebro fique mais em atividade e dificulta mais a chegada do sono. Então, crie o ritual do seu bebê, faça de acordo com a rotina da família de vocês, tá? Então, eu vou dar o exemplo do ritual da Luísa para que vocês possam entender como seria o passo a passo até a hora da criança dormir. Às 5 horas da tarde, a gente sai um pouco para brincar aqui no condomínio. Então, a Luísa gasta bastante energia. Quando é 6 horas, a gente volta, senta na mesa e janta. E aí, eu aproveito para falar que é importante que a criança não jante sozinha. Então, come, nem que seja um pouquinho, mas come um pouquinho da comida da criança para que ela tenha mais interesse pelo alimento. Então, 6 horas, a janta. Antes, quando eu estava nesse processo de transição, eu já amamentava ela antes de ir para o quarto. Então, jantava, mamava, depois que a gente seguia com o ritual. Hoje ela não tem mais essa mamadinha da noite. Então, depois da janta, vai para o banho e ali a gente cria um ambiente legal, um ambiente tranquilo para que a criança consiga relaxar bem durante o banho e consiga ficar bem. Terminou o banho, escova o dentinho, entra pro quarto e ali no quarto a gente tem o nosso ritual, né, que vocês podem fazer o de vocês, mas veste a roupinha, lê o livrinho, que a Luísa adora livros, né, então ela escolhe os livrinhos que ela vai querer que a gente leia, então eu vou ali, conto, às vezes invento uma historinha para ela, né, sempre olhando ali nos livrinhos dela, e aí depois apago a luz e a gente dorme. Então, uma das coisas que eu gostava de fazer para marcar esse momento é brincar de apagar a luz. Então, ela gostava de apagar. Então, vamos apagar a luz, minha filha? Aí ela vinha pro meu colo, ela mesma ia lá e apagava. E ela sabia que depois daquele momento era o momento de dormir. A gente sentava na cama, eu sentava na cama e ela ficava ali até dormir. Tinha noites que ela demorava em torno de 1 hora para dormir. Hoje ela tá dormindo em um período um pouco menor. Mas essa é a rotina da Luísa. E aí vocês podem adaptar conforme a rotina de vocês. Tem criança e tem famílias que vai precisar que a criança durma um pouco mais tarde ou que durma um pouco mais cedo. Então isso daí vocês adaptam de acordo com a necessidade de vocês. Então eu posso depois, em outro momento, falar só sobre a rotina do sono. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem uma mensagem para mim. Eu terei maior prazer em responder vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que vocês, mães, possam passar por esse período mais tranquilamente, né? E se você tiver alguma mãe que esteja passando por essa dificuldade de sono com seus filhos, manda esse vídeo para ela, ou então marca ela aqui embaixo nos comentários. A intenção é que cada vez mais mães, principalmente as mães de primeira viagem, né, que são as que têm mais dúvida, possam se beneficiar de uma maternidade mais leve. Até o próximo vídeo.